Sejam todos muito bem-vindos na nossa imersão nas escrituras de hoje. O nosso objetivo nesse momento é estabelecer um ambiente de profunda reverência e de sincera curiosidade diante da palavra de Deus. A missão do nosso estudo de hoje é examinar um dos contrastes mais tocantes e instrutivos da fé cristã, a extrema fragilidade do coração humano frente à inabalável soberania de Cristo. E faremos isso observando as negações de um dos discípulos mais proeminentes. Simão Pedro. Exatamente. E para essa jornada, nós vamos nos debruçar sobre duas passagens centrais. A primeira é João, capítulo 13, versículos 36 a 38, que é aquele momento tenso durante a última ceia em que Jesus prediz abertamente a negação de Pedro. E a segunda passagem é João, capítulo 18. Versículos 25 a 27, certo? Isso mesmo, que descreve o momento exato em que a negação se concretiza ali mesmo, no pátio do sumo sacerdote. Certo, vamos desvendar isso de forma cuidadosa e atenta. Quais fontes vão guiar nossa compreensão hoje? Bem, é um privilégio participar deste estudo. Para compreendermos a magnitude deste evento, nós não podemos olhar apenas para a superfície do texto. Então a nossa análise será fundamentada em comentários teológicos muito profundos e respeitados, caminhando ao lado de mentes como João Calvino e Matthew Henry, para citar apenas alguns. Um referencial teológico bem robusto. Com certeza. O propósito de recorrer a essas fontes não é simplesmente observar a falha histórica de um homem. O que queremos é examinar a própria anatomia dessa queda. Precisamos entender o que esse triste episódio revela sobre as inclinações enganosas do nosso coração. E também sobre a graça de Deus, não é? Perfeitamente. De forma ainda mais gloriosa, o que ele nos ensina sobre o alcance e a precisão da graça divina. Exatamente. E, para começarmos a compreender essa anatomia da queda, é necessário nos situarmos no cenário do capítulo 13 de João. Precisamos visualizar a cena, sabe? O ambiente no cenáculo possui uma densidade espiritual imensa. Os discípulos estavam completamente atordoados. Sim, pensemos no que havia acabado de acontecer. Jesus realizou o ato humilde, quase chocante para a época, de lavar os pés de todos eles. E em seguida, Judas Iscariote se retira do recinto para consumar a traição. O que deixa uma atmosfera de incerteza enorme no ar. De pura incerteza. E então, Cristo anuncia que está de partida para um lugar onde eles não poderiam segui-lo. E é justamente nessa atmosfera de incerteza e de peso que Pedro, com a sua característica impulsividade, intervém. Lendo que estudiosos como Warren Wiersbe e William MacDonald apontam sobre essa passagem, fica muito claro um detalhe essencial. Qual seria? Pedro simplesmente não compreende a natureza dessa partida. Ele não entende que o caminho de Jesus é uma jornada rumo à cruz e, posteriormente, à glória celestial. Segundo esses comentários, Pedro pensou tratar-se de uma viagem terrestre, uma jornada geográfica perigosa. Por isso ele insiste com tanta veemência, afirmando que está pronto para dar a vida pelo Mestre. Ele vê um obstáculo físico e se prontifica a enfrentá-lo fisicamente. Mas a resposta de Jesus corta essa confiança pela raiz, com a famosa predição de que o galo não cantaria sem que Pedro negasse 3 vezes. Esse é um ponto que sempre chama muito a atenção em nossas leituras. A menção específica do canto do galo em João 13. Não parece ser apenas uma referência a um animal qualquer ao amanhecer, certo? Os comentários trazem uma luz muito interessante sobre esse detalhe. O que é fascinante aqui é a precisão histórica e teológica desse marcador. É algo que é muito bem fundamentado nas análises de D.A. Carson e William Hendrickson. No contexto histórico e cultural do Império Romano e da Palestina daquela época, a noite não era medida como fazemos hoje. Havia uma divisão militar, não é? Exato. Ela era dividida militarmente em 4 vigílias. O termo cantar do galo referia-se especificamente à 3ª vigília da noite. Compreendo. Então não era simplesmente aguardar que o sol nascesse de forma genérica. Apontava para um horário muito rigoroso e específico. Isso mesmo.
O Cantar do Galo compreendia exatamente o intervalo entre a meia-noite e as 3 horas da manhã. E os estudiosos aprofundam isso ainda mais. Eles explicam que esse marcador de tempo poderia ser sim o som literal da ave, que era comum naquelas horas da madrugada, mas também poderia ser o toque de trombeta romano. O Galicinium. Exatamente, o galicínio que marcava a troca de guarda no Forte Antônia, ali mesmo em Jerusalém. Então, independentemente de ser o som natural do animal ou o toque de uma trombeta militar romana, a função prática no texto era absolutamente a mesma. Precisamente, servia como um marcador de tempo exato e irrefutável. Jesus não estava dando uma estimativa vaga. Ele estava delimitando o tempo da falha de Pedro de forma tão milimétrica que, quando o momento chegasse, não haveria absolutamente nenhum espaço para dúvidas sobre a onisciência de Cristo. Impressionante. É realmente impressionante observar como a narrativa nos leva daquela sala íntima e protegida do cenáculo, lá no capítulo 13, para o cenário do capítulo 18. É uma transição brutal. Sim. O ambiente físico e espiritual muda drasticamente. Muda tudo. Agora precisamos descrever para quem nos acompanha um cenário escuro e extremamente frio nas primeiras horas da madrugada. Pedro encontra-se no pátio do sumo sacerdote. Ele está ali tentando desesperadamente se aquecer em uma fogueira, mas está completamente cercado por inimigos. Rodeado pelas mesmas pessoas que haviam acabado de prender o seu senhor. E é nesse ambiente hostil, cheio de tensão, que começamos a analisar o nosso primeiro grande tema com base nos comentários de hoje. A tensão entre a sinceridade e a ignorância de Pedro. Aquela declaração ousada que ele fez poucas horas antes de que daria a vida por Jesus ecoa de forma muito pesada quando olhamos para ele encolhido naquele pátio. Sem dúvida. E lendo o que João Calvino, a Bíblia de Estudo Beacon e o teólogo William Hendrickson escreveram sobre essa cena, todos são unânimes em um ponto, que chega a cortar o coração. Pedro não estava mentindo no cenáculo. A intenção dele era pura. Sim, ele era genuinamente sincero em sua declaração de lealdade. Ele não estava sendo hipócrita. O problema era outro. Ele sofria de um profundo desconhecimento de si mesmo. Isso. Ele estava impregnado do que os teólogos chamam de autoconfiança ilusória e presunção da carne. Como Calvino tão bem aponta, a presunção e a temeridade são, no fundo, produtos da nossa própria ignorância. Ou seja, quando não conhecemos a profundidade das nossas próprias fraquezas e fragilidades, nós criamos essa falsa sensação de sermos invencíveis. Exatamente. Pedro pensava possuir uma força interior e uma coragem que, na realidade, ele não tinha. Ele não compreendia a extensão de sua própria pobreza espiritual sem a ajuda do Senhor. E essa análise nos leva a uma distinção vital, que o comentário de Hernandes Dias Lopes apresenta de forma muito esclarecedora. Porque ao ler a narrativa, é impossível não lembrar que houve outra traição naquela mesma noite. Hernandes Dias Lopes faz um contraste brilhante entre as ações de Judas e as negações de Pedro. É um contraste fundamental para compreendermos a diferença entre o abandono da fé e o fracasso temporário de um cristão. Segundo o autor, a diferença entre os dois é imensa. Judas agiu de forma deliberada. Foi uma ação fria, calculada e totalmente premeditada. Ele representa o coração não convertido. Exato. O coração não convertido que caminha em direção ao pecado com a intenção clara de lucrar e destruir. Por outro lado, a atitude de Pedro nasce de um contexto completamente diferente. Ele agiu por impulso. Foi pego em um momento de extremo pavor, de exaustão, de fraqueza física e mental. O pecado de Pedro não foi algo planejado em um momento de reflexão. Foi um tropeço grave diante de uma pressão que se revelou insuportável para sua capacidade humana naquele exato instante. Pedro acabou sendo esmagado pela situação exatamente porque confiou demais na própria força. Mas o seu coração, no fundo, ainda pertencia a Cristo. É a diferença teológica entre a rebelião calculada e a queda acidental de um discípulo que ainda está em processo de transformação.
E aqui é onde fica realmente interessante a observação sobre o cenário exato em que Pedro se colocou para que essa queda acontecesse. Ao analisarmos o perigo da exposição no pátio, lá em João 18, o comentário de Matthew Henry traz uma analogia singular e profundamente instrutiva. Henry destaca que Pedro estava se aquecendo no fogo do inimigo. Essa é uma das imagens mais fortes desse relato. Sim, Matthew Henry observa que, ao tentar se misturar com os servos e oficiais que haviam prendido Jesus, buscando puro e simples conforto físico por causa do frio intenso, Pedro colocou-se em um terreno incrivelmente escorregadio e perigoso. É a velha ideia de que buscar conforto no lugar errado sempre tem um preço altíssimo. Exatamente. Ao escolher a companhia daqueles que zombavam e maltratavam Cristo apenas para obter um alívio momentâneo para o frio, Pedro abriu a porta para a tentação. Ceder a um conforto questionável invariavelmente convida a uma tentação mais forte. Matthew Henry adverte muito bem sobre isso. Sim, ele adverte que quando nos associamos intimamente àqueles que são hostis à verdade, corremos o grave risco de sofrer as consequências desse mesmo fogo. Pedro preferiu aquecer-se com os inimigos de seu mestre a enfrentar o frio e a vergonha do lado de fora, ou mesmo ao lado de Cristo. Essa busca por preservação e aceitação foi o grande catalisador de sua queda. E nós podemos observar a progressão do medo acompanhando a narrativa de perto, junto com as nossas fontes. O texto nos mostra que a situação de Pedro não desmorona de uma vez só. Ela piora gradativamente. As perguntas que lhe fazem vão se tornando cada vez mais incisivas e perigosas. Meio de um parente de Malco. Malco, o mesmo homem cuja orelha Pedro havia cortado horas antes no jardim do Getsemane. Imagine a tensão desse momento. Esse comentário ressalta que essa pergunta específica não trazia apenas um desconforto social. Ela colocou Pedro em risco iminente de vida. Havia uma ameaça clara de vingança direta ali. Sim, a negação naquele momento crucial deixou de ser apenas a vergonha de ser associado a um prisioneiro e tornou-se uma questão de autopreservação desesperada diante de uma ameaça letal. Isso ilustra muito bem como o engano do pecado funciona na prática. A barreira da verdade é rompida na primeira mentira, talvez dita de forma mais casual a uma serva. Mas as defesas vão desmoronando, a pressão aumenta e a mentira exige mais mentiras para se sustentar, até chegar ao ponto de total desespero diante do parente de Malco. E é no milissegundo após essa terceira e mais desesperada negação que tudo muda de figura. O roteiro traçado por Cristo lá no capítulo 13 se cumpre com uma precisão assustadora. O que nos leva ao terceiro grande tema extraído dos nossos materiais: a soberania de Cristo e o despertar da consciência. Refletindo sobre a passagem, é maravilhoso notar que Jesus não apenas previu que o seu discípulo falharia, ele predeterminou o momento exato, usando o canto do galo. É uma demonstração sublime de que, mesmo em meio ao caos de um julgamento injusto, em meio a agressões e traições, o Senhor mantinha o controle absoluto do relógio da história. Sem dúvida. Com base nas leituras dos comentários de Calvino e de Hendrickson, vemos a figura de Jesus elevada a um patamar belíssimo. Ele não está ali apenas como o cordeiro que sofre passivamente. Ele atua como o grande profeta e o salvador totalmente soberano. Eles explicam que o galo não foi apenas um mero instrumento de contagem de tempo, certo? O galo teve um papel espiritual ativo ali. Exatamente. O galo foi um instrumento da providência divina. Calvino observa algo muito profundo sobre a natureza humana. Ele diz que, muitas vezes, a consciência se encontra tão entorpecida pelo medo e pelo pecado que nada parece ser capaz de acordá-la. Sem a palavra prévia de Cristo, o cantar daquela ave seria apenas mais um som comum na madrugada de Jerusalém. Como já dissemos, ninguém se arrepende de um pecado apenas por ouvir um pássaro cantar. De forma alguma. Mas, por estar acompanhado da palavra dita no cenáculo horas antes, aquele canto tornou-se literalmente a voz de Deus. Foi o som designado especificamente desde a eternidade para perfurar a consciência adormecida e aterrorizada de Pedro. Aquele som foi o gatilho providencial para o arrependimento genuíno.
É fascinante pensar que Deus usou um elemento tão comum da natureza, ou mesmo uma trombeta rotineira de soldados, para trazer um de seus líderes mais fortes de volta à sanidade espiritual. O som natural atingiu os ouvidos de Pedro, mas foi a palavra de Cristo que alcançou e quebrou seu coração. Perfeito. Então, o que tudo isso significa para a caminhada da fé? Como as fontes que estamos estudando nos ajudam a aplicar as lições da queda e da restauração de Pedro em nossa própria jornada hoje? A primeira e mais contundente lição prática, que é reiterada de forma muito clara pela Bíblia de aplicação pessoal e pelos escritos de João Calvino, é a necessidade urgente de humildade e vigilância. E isso se traduz na prática, na desconfiança da nossa própria carne e das nossas próprias virtudes. Nós aprendemos com Pedro que promessas feitas sob forte emoção, quando confiamos na nossa própria força, são extremamente frágeis. Porque é muito fácil demonstrar coragem num ambiente seguro, cercado de amigos, como era no cenáculo. Muito fácil. No entanto, o teste real acontece no pátio escuro. A verdadeira fé exige uma dependência inteira e constante da graça capacitadora de Deus, não da nossa força de vontade. O comentário da Bíblia Beacon traz uma contribuição fantástica sobre isso. Sim, ele enriquece isso de forma muito bela ao fazer um contraste com a vida de Pedro após o Pentecostes. O Pedro que negou a Cristo no pátio confiava no seu próprio poder humano. Mas o Pedro que mais tarde pregaria com ousadia em praças públicas, enfrentando ameaças reais, dependia totalmente do Espírito Santo. Uma segunda lição vital, inspirada nas observações que discutimos de Matthew Henry, diz respeito ao cuidado extremo que devemos ter com o nosso ambiente espiritual. Henry nos adverte severamente sobre o perigo de buscar conforto, seja ele um conforto físico, emocional ou de aceitação social entre aqueles que escarnecem das verdades de Cristo. O texto nos ensina que tentar viver de forma secreta, tentando se mesclar com os valores de um ambiente hostil à fé apenas para evitar pressão, invariavelmente leva a algum tipo de negação. É um alerta muito claro. Há uma incompatibilidade profunda entre seguir a Cristo e desejar desesperadamente a aceitação de um ambiente que o rejeita. As duas coisas não andam juntas. Não andam. Se nos colocamos voluntariamente no caminho da tentação, acreditando que somos fortes o suficiente para resistir a qualquer influência, estamos pavimentando o nosso próprio fracasso. A vigilância autêntica exige que reconheçamos nossas fraquezas e evitemos o fogo do inimigo antes que sejamos testados além da nossa capacidade. E, contudo, depois de todos esses alertas, a aplicação final que os teólogos nos trazem é de uma consolação profunda e inestimável. Trata-se do chamado e da resposta ao arrependimento. Os comentários destacam que Cristo conhecia perfeitamente a fraqueza de Pedro antes mesmo que Pedro cometesse a falha. E em sua infinita misericórdia, o Senhor não o descartou. De forma alguma. Ele já havia preparado o caminho para a restauração daquele discípulo, providenciando o canto do galo não como um sinal de condenação final, mas como um lembrete severo e amoroso de sua onisciência. A grande lição redentora é que, diante das falhas e tropeços inevitáveis na caminhada da fé, a resposta correta nunca deve ser o desespero destrutivo e isolado como foi o caso de Judas. A resposta que o céu espera é o choro amargo do arrependimento verdadeiro e o retorno imediato aos braços do Salvador. A presunção leva à queda, mas a graça de Deus é tão grande que Ele usa até mesmo o nosso fracasso mais vergonhoso para nos esvaziar da autoconfiança e nos encher de dependência dEle. Podemos dizer que a jornada de Pedro, desde a sua declaração cheia de si no capítulo 13, até as suas lágrimas amargas de quebrantamento no capítulo 18, é o retrato perfeito da transição de uma vã autoconfiança para a dependência absoluta da misericórdia divina. A coragem duradoura na vida não vem da força de vontade, mas repousa exclusivamente na obra de Deus em nós. É o fim do eu e o início de uma vida inteiramente sustentada pela graça. Encerrando a nossa profunda análise deste trecho maravilhoso das Escrituras, deixamos um pensamento provocativo final, extraído diretamente da Bíblia de Estudo MacArthur.
Ao observar o contexto mais amplo deste evento, há algo muito sério para nossa meditação. Fica o forte e doloroso contraste que se estabelece naquela mesma madrugada. Um contraste que nos faz refletir profundamente. De um lado, temos a figura do líder religioso hipócrita, representado por figuras como Anás e Caifás. Eles permanecem fisicamente próximos ao templo, muito próximos aos rituais, mas vivem sem nenhum amor verdadeiro pelo Senhor e possuem total cegueira quanto ao próprio pecado. Eles sequer percebem a sua própria miséria. Um distanciamento completo, disfarçado de religiosidade. E do outro lado desse contraste temos Pedro, o discípulo falho, imperfeito, impulsivo, que caiu de forma vergonhosa publicamente, mas que, ao ouvir o galo e lembrar da palavra do seu mestre, reconhece imediatamente a sua miséria espiritual, chora amargamente e, através dessa dor profunda, encontra o caminho genuíno da restauração e do perdão. Agradecemos imensamente a companhia e o tempo valioso dedicado a este nosso estudo de hoje. Convidamos a todos para a nossa próxima imersão nas riquezas, consolações e severas lições das Escrituras, sempre com o objetivo de edificação mútua e crescimento maduro na fé. Até o nosso próximo encontro.